Olá, boa noite. Agora são 8 horas em ponto. Hoje é terça-feira, 15 de julho de 2014 e o nosso encontro aqui no programa TV Sindmédico já começou ao vivo aqui direto de Brasília. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o presidente da Academia Brasiliense de Medicina, Dr. Edno Magalhães. E você já pode ir enviando as suas perguntas pelo Linha Direta no nosso site. É muito fácil participar, veja só. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmédico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pois é, muito importante a sua participação para deixar o programa muito mais interativo e dinâmico. O Dr. Edno já está aqui ao meu lado, ele é presidente da Academia Brasiliense de Medicina, também é anestesiologista e ele vai comandar a entidade até 2015, em um período conturbado para a medicina brasileira. Como professor egresso da Faculdade de Medicina da UNB, o Dr. Edno tem uma preocupação especial com o rumo que está tomando a formação médica na universidade. Edno é crítico da contratação temporária de médicos no serviço público e defende a carreira médica estatutária no âmbito do DF e da União. Também prega a necessidade de politização da classe médica. Doutor, muito boa noite e obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade a vocês. Doutor Edno, vamos começar sabendo por que o senhor acredita que é tão importante essa politização da classe médica? Veja, o médico, de um modo geral, ele não se afasta das atividades dele. É uma profissão onde o indivíduo se torna consciente de que ele não deve parar de atender. E com isso ele não tem tempo para reivindicações objetivas e muito menos para escolher uma representação convincente e oportuna dentro dos meios políticos. Aqui em Brasília é um exemplo. Nós podemos ter 10, 15 candidatos a deputado distrital, federal, etc., médicos. Se todos os médicos votarem neles, não consegue elegê-los, porque vai dividir demais a votação. Então, há muito tempo que deveria ter se combinado escolher quais os que têm melhor aptidão para isso e votar nele. A exemplo do que fazem os evangélicos, por exemplo, e tem a sua bancada bem ativa nas câmaras distrital, federal, etc. Trata-se apenas de seguir um exemplo para conseguir advogar melhor condições de trabalho convenientes e fazer com que os médicos parem de responder pelos desmandos de governantes. O senhor acha que na eleição desse ano vai dar mais certo? Tem muitos candidatos, como o senhor disse? Ou tem muitos e possivelmente, continuando como está, dificilmente nós conseguiremos eleger um número de médicos conveniente e de pessoas mais habilitadas para exercer a função política. É preciso que haja um preparo prévio. Doutor, mudando um pouco de assunto agora, eu queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz das ações inseridas no programa Mais Médicos para o Brasil do governo federal. Isso é uma lástima se nós considerarmos a chamada oitava economia do mundo. Tá? Isso seria um programa cabível em regiões sem desfazer absolutamente, com alta necessidade de médicos, como o continente africano, por exemplo. Entende? Não neste país. Isso
isso remonta um pouco a outras situações, desde que o atual partido que está no governo assumiu, portanto, no primeiro mandato do senhor Luiz Inácio, que se tenta fazer com que médicos formados em Cuba, sejam eles cubanos ou de outras nacionalidades, tenham seus diplomas validados no Brasil. Só que de tudo que se tentou, que incluía uma avaliação, eles jamais conseguiram. Muito curioso isso. Na realidade, eles não estão preparados. Porque se o indivíduo estudar em universidades famosas pela sua competência, por exemplo, um brasileiro que se forma em medicina em Harvard, se ele quiser trabalhar no Brasil, ele tem que revalidar o diploma. E aí o que é que se faz? Vai a uma universidade credenciada e ela compara o currículo do curso naquela escola com o currículo que esse candidato cumpriu. Se equivalem, é revalidado o diploma dele. Se não se equivale, faz-se uma prova a que ele se submete para ver se realmente ele tem preparo para ser médico no país. E isso não é novidade do Brasil. Numa série muito grande de países, não basta ter o diploma, tem que provar que sabe exercer a medicina. Pois bem, aqui, neste país, no Brasil, nunca esses candidatos conseguiam aprovação. Já houve época, eu me lembro bem, aqui na Universidade de Brasília, 64 candidatos fizeram a prova, nenhum aprovado. Desde que começou, repito, o governo do senhor Luiz Inácio, que ele tentou inicialmente com a caneta revalidar os diplomas. Os reitores se levantaram, discutiram, e isso não foi possível. Aí tentaram colocar esses estudantes dentro das universidades brasileiras em total desrespeito com aqueles alunos que fizeram um vestibular pesado para entrar lá. Também não conseguiram. E aí criaram a história de que o exame era elitista. Então, há muito pouco tempo, o senhor Aloysio Mercadante, como ministro da Educação, criou uma prova chamada Revalida. E é como se ele fizesse assim uma prova com 900 candidatos, 1.000, e não passasse de 10% a aprovação. Uma prova que naturalmente foi feita para aprová-los. Como nem assim era possível revalidar esses diplomas, apareceu o programa Mais Médicos. Ou seja, alguém está muito interessado em colocar esses cidadãos cubanos aqui dentro. Por que motivo, eu não sei particularmente. Uma dúvida que eu tenho, os médicos formados aqui no Brasil não são suficientes para atender a demanda? Por que chamar médicos estrangeiros? Os médicos atendidos aqui são suficientes. O que ocorre no país é uma distribuição muito desigual em relação ao interior do país. Porque não basta ter um médico. Há que haver condições para que se pratique a medicina. E não esquecer que o jovem rapaz ou moça que se forma em medicina, ele já passou 6 anos numa faculdade e mais 3 numa residência médica. Então, 9 anos da vida dele, além de tudo que ele cursou até o 2º grau, foram utilizados para a formação. Se eu mando ele trabalhar lá no interior da Amazônia, lá longe, e não ofereço a ele a possibilidade de que ele, com o correr do tempo, possa vir a trabalhar na capital do estado do Amazonas, porque ele naturalmente vai constituir família, vai ter filhos,
e vai chegar uma hora que os filhos dele precisam de uma universidade. E ele gostaria de estar já no local onde pudesse prover esse estudo para o seu filho. Isso não acontece com um advogado jovem, porque tanto faz ele trabalhar aqui na capital da República, como lá naquele interior do Amazonas que eu falei, o salário dele é o mesmo. Ele tem à disposição dele a legislação brasileira, as leis, tudo que ele usa aqui, ele pode usar lá. Diferente para uma profissão onde ele precisa de mais recursos para lidar com a vida humana. Entende? Mas, do ponto de vista de acomodação, de ganho, esse jovem advogado, se ele formou, é juiz jovem, ele vai para lá. Porque ele sabe que vai ficar algum tempo e ele vai sendo transferido até chegar numa capital. Naquela situação, é desejável por causa da família dele. E que o ganho que ele vai ter naquela cidade do interior lá é o mesmo que ele ganhará se trabalhar aqui no Distrito Federal. É uma carreira de Estado. É o que se tentou para a medicina até agora, mas o governo que aí está não entendeu conveniente isso. Lembrando que você pode participar aqui da entrevista com o Dr. Edno Magalhães. Ele está aqui no nosso estúdio ao vivo para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Pode mandar pelo Linha Direta. Doutor, a próxima pergunta é: como é que o senhor encara a concessão de títulos de especialidades médicas pelo Ministério da Saúde? Isso é uma coisa esdrúxula, porque é o governo do país atuando contra as leis do país. Ele que deveria defendê-las. Tá? Existem órgãos próprios, como o Conselho Federal de Medicina, e tudo que diz respeito a estudo no país, ao que me consta, é regulado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Saúde, que não consegue sequer coordenar a atenção à saúde, nem mesmo a atenção primária, de repente ele está autorizado a conceder um título de especialista. Ele não tem nem como avaliar se o indivíduo é médico. Como ele faz isso? Doutor, o aumento progressivo de vagas para residência médica até igualar o número dos alunos egressos dos cursos de medicina do anterior é exequível em curto prazo? É exequível, não em curto prazo. Isso seria exequível a médio prazo, e eu chamo de médio prazo, nesta situação, um período entre 5 a 10 anos. Desde que houvesse um planejamento prévio que envolveria as faculdades de medicina. Como envolveria as faculdades de medicina? O número de vagas para a admissão de estudantes de medicina teria que acompanhar gradativamente o aumento de número de vagas para a residência. Não é conveniente para o país que eu tenha, digamos, 10 mil médicos formando e tenha 2 mil vagas para a residência. Eu não consigo complementar a formação do médico. Sabendo disso, qual seria o conveniente? Que houvesse um planejamento envolvendo não só a abertura de escolas, que tinha que ser mais rigorosa, e controlar o número de vagas para a entrada na escola de acordo com o número de vagas na residência médica. Só para que seja mais compreensível, o número de vagas na residência médica ocorre em hospitais. Se eu deixo que o governo crie faculdades por empresas, associações, órgãos de ensino que não possuem um hospital-escola, o que é que eu estou procurando?
eu não dou o estudo associado atendimento e estudo, clínica e ciência médica a esse aluno, porque ele não vai aprender junto do doente, vendo o paciente. Ele vai ter uma formação falha. E, mais adiante, quando ele termina o curso, ele não tem na sua própria universidade, na sua própria faculdade, um apoio para prosseguir nesses estudos. Se uma ou outra universidade resolve fechar suas vagas de residência somente para os egressos dos seus cursos, aí complica tudo. Doutor, a doutora Eliane Martins, ela mandou um recado para o senhor. Ela disse: boa noite, Edno, prazer em revê-lo, e ela concorda com você em gênero, número e grau. Muito obrigado. A próxima pergunta é a seguinte: a presidente da República vetou a criação da carreira médica de Estado depois da negociação para a aprovação do Mais Médicos. Agora, existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, mas sem prazo previsto para votação. Essa carreira teria resultado mais prático para a saúde brasileira de que a contratação de médicos estrangeiros? Evidentemente. Primeiro, nós iríamos ter médicos preparados atendendo. Segundo, volta àquela outra questão. O médico iria se candidatar e aceitar empregos lá, no interior, nos rincões mais distantes, porque ele ia saber que tinha as mínimas condições lá para que ele praticasse medicina. Segundo, que ele não estava sendo condenado a viver lá, afastado de tudo que existe de progresso, evidentemente, nas cidades maiores. Ele estaria prestando a colaboração dele, mas dentro de algum tempo ele estaria migrando para outras cidades de maior porte, por aquela questão que eu já falei da própria família dele. E, o mais importante, não haveria aquela discrepância de ganhos entre quem trabalha na capital e quem vai inicialmente para o interior, desde que ele queira continuar como médico. Se ele virar fazendeiro, a conversa é outra, tá? Porque ele saberia que tanto faz estar aqui como lá, e ele ganharia a mesma quantia, o mesmo salário. Por que será que foi acordado que seria aprovado junto com o programa Mais Médicos a carreira de Estado para o médico, que propiciaria essa ida para o interior com as vantagens, evitando as desvantagens que eu já falei? Porque se fosse aprovado, o programa Mais Médicos seria um fracasso, né? E aí o caráter eleitoreiro dele perdia. Que é evidente que o caráter é unicamente eleitoreiro. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa TV Sindmédico. Enquanto isso, vá mandando sua participação, a sua pergunta, a sua crítica, elogio, pelo Linha Direta. A gente volta já já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Mais longo. O futuro dela depende de você. Oito horas e 23 minutos, estamos de volta com o programa TV Sindmédico, no segundo bloco da entrevista com o Dr. Edno Magalhães, ele que é presidente da Academia Brasiliense de Medicina. Doutor, aqui no DF, a falta de médicos no mercado de trabalho também é justificativa do governo para a deficiência do atendimento na rede pública de saúde. A insuficiência de pediatras nos hospitais regionais do Gama e de Santa Maria é um exemplo atual disso. O senhor, que acompanhou a entrada de tantos recém-formados no mercado de trabalho, concorda com essa justificativa? Faltam médicos no DF? Os salários do serviço público não são atraentes? Qual que é o motivo, afinal, de não haver médicos suficientes no serviço público? Bem, aqui no Distrito Federal, particularmente, o grande déficit da saúde pública é falta de gestão. Nós gastamos, talvez até mais com propaganda do que fazendo com que se processe a realidade, no caso da saúde pública no Distrito Federal. Não faltam médicos. O que ocorre é que, com uma inovação que não dá muito para entender, a Secretaria de Saúde tem realizado concursos para empregos temporários. Então, médicos que estão começando a sua vida não estão atrás de empregos temporários. Ele já foi estudante há muito tempo. Ele está procurando lugar para ele iniciar a sua vida, né? Saber o lugar que ele trabalha, onde ele vai ter férias, aposentadoria, todos os direitos trabalhistas, etc. Se ele começa a aceitar empregos desse tipo, fazer concurso para emprego temporário, isso não tem sentido nenhum para ele. Tá? Por outro lado, a carga de atendimento que se impõe ao médico no serviço público desvirtua o tipo de assistência ao doente. Os pediatras, por exemplo, eles começaram a se afastar de fazer concurso e tal, porque expõem uma quantidade muito pequena de pediatras a uma carga excessiva de trabalho. Esse foi o início do desentendimento com médicos no Hospital de Santa Maria e no Gama. Quando começou a faltar em um canto, sobrecarregaram os médicos do outro lado do hospital, o mesmo número de médicos, para atender agora uma carga muito maior de pacientes. Atendimento de pediatria é atendimento que requer mais tempo, mais atenção,
ouvir pai, ouvir mãe, entende? O próprio doente não informa. Ele não é um atendimento que possa se sobrecarregar o médico da maneira que se tentou fazer quando começou a faltar médico em Santa Maria. O senhor acha que o salário oferecido aí no serviço público é atraente? Atualmente, se houver a premissa da carreira, sim. Note bem, o Sindicato de Médicos, depois de uma luta monumental, conseguiu uma aprovação de um plano de cargos e salários, etc., que, diferentemente do que ocorria antes com os médicos, permite que um médico jovem, ainda numa idade bastante produtiva da sua vida, ele já tenha atingido o nível maior de remuneração naquele emprego. O que não ocorria antes, quando os médicos como eu chegavam ao topo daquela carreira, eles já estavam na hora de aposentar. Então ele trabalhou muito tempo ganhando menos do que devia, e a Secretaria de Saúde teve por menos tempo médicos satisfeitos, dedicados, porque ganhavam convenientemente. Quando eu começo a fazer concurso temporário, eu tirei esse benefício de toda essa briga do sindicato para criar uma carreira, para o médico se interessar. Não, eu vou trabalhar aqui porque eu já sei, daqui a X anos eu estou ganhando tanto, trabalho X horas e tal, já vou poder mudar para um hospital que eu considere melhor, vai melhorar o meu emprego, a minha vida. Isso não existe no emprego temporário. Eu quero crer que é exatamente a falta de gestão, toda a dificuldade de saúde no Distrito Federal. Nós estamos diplomando aqui já cerca de 400 médicos ano. Mais ainda, dos médicos que vêm de fora, e são muitos, para fazer residência médica, uns 40% a 50% não retornam para as suas cidades. Eles ficam no Distrito Federal. Então, o aporte anual de médicos é suficiente para suprir o Distrito Federal. O que está ocorrendo é má gestão, sem sombra de dúvida. E qual que é a opinião do senhor sobre a contratação de médicos estrangeiros para atuar aqui em Brasília? Você veja, não se justifica no Brasil como um todo. Muito menos aqui. A desculpa para contratar médicos estrangeiros é porque nos rincões muito distantes ninguém queria ir, o médico do Brasil não queria, mas esses médicos iriam. Onde é que são esses rincões do Distrito Federal? Não existem, né? No Distrito Federal não existem essas áreas. Eu só posso supor que o Distrito Federal entrou nesta linha do Mais Médicos por uma questão política, única e exclusiva. Como eu já falei no início, não há a menor dúvida de que isso é um programa eleitoreiro. Doutor, a Academia de Medicina tem discutido a humanização da medicina. Essa humanização é a mesma sobre a qual o governo fala? Para a população, o conceito é o mesmo ou cada um tem uma expectativa diferente sobre o assunto? Bem, a expectativa da população e a dos médicos que discutem esse assunto é a mesma, no frigir dos ovos. A do governo, não. Porque humanizar a medicina é uma coisa que não cabe. A medicina nasceu, na sua origem, como uma ciência humanista e é praticada por seres humanos para seres humanos. E com tudo que já ocorreu no mundo de progresso, de mudanças de opinião, de crenças,
desde a época de Hipócrates, 460, por aí, antes de Cristo. Isso nós passamos pela Idade Média, pela Idade Moderna, por uma série de épocas da humanidade, e sempre existiu o caráter humanístico da medicina. Dentro do governo, há uma corrente de pessoas que insistem em dizer que o progresso tecnológico é o responsável por essa pouca humanização ou perda de humanização da medicina. O que se quer, na realidade, não é humanizar a medicina. Como eu já disse, ela é humana por essência e vai continuar sendo. É a relação médico-paciente. Só que essa relação médico-paciente, ela não depende apenas do médico e do paciente. Essa relação médico-paciente, para que seja mantida convenientemente, é necessário que haja gestão conveniente da área da saúde. Os países onde não se ouve falar nessa história de humanizar a medicina são países de um desenvolvimento tecnológico muito maior que o Brasil. E a medicina é excelente. Os médicos conversam com os pacientes, etc. Por que será que lá a evolução clínica e a evolução tecnológica caminham lado a lado e aqui não caminha? Entende? É que a evolução tecnológica não atrapalha de jeito nenhum. Pelo contrário, nunca a humanidade deveu tanto à medicina como deve depois do progresso tecnológico, né? Graças a esse progresso é que nós temos medicamentos novos que não tínhamos há algum tempo atrás. Nós temos formas de diagnosticar mais precisas do que tínhamos há um século atrás, não é muito tempo. O que ocorre é que em países evoluídos não existe nenhuma regra de atendimento que obrigue um médico no ambulatório a atender 20 ou 25 pacientes em 1 hora. Se você fizer a conta de minutos, vai dar entre 8 e 11 minutos para cada paciente. Como é que ele conversa com o paciente nesse tempo? Como é que ele descobre quais são as queixas do paciente, como é o passado dele, as expectativas com ele, e como é que ele consegue estabelecer um relacionamento que forneça àquele paciente a expectativa de que o problema dele será encaminhado, pelo menos. Não é possível. Uma outra coisa é que você tem o grupo de pessoas que depende desses ambulatórios, da medicina pública, tem uma outra camada da população, que é a maior, hoje em dia, possivelmente, que depende dos planos de saúde. Quando alguém fala, porque tem uma elite que faz só a medicina privada, é muito pouca gente. A maioria está distribuída nessas duas outras camadas. Lá na base da pirâmide, com o serviço público exclusivamente, e no meio da pirâmide, aqueles que dependem de um plano de saúde. Haveria de se pensar, por que ele está falando que o plano de saúde atrapalha essa relação mais humana? É porque o plano de saúde manipula o atendimento médico dentro do Brasil. Você é segurado de um plano X. O plano X, que você é segurado, tem convênio com aquele hospital que você gosta. E lá naquele hospital tem o Dr. João, que é quem lhe atende sempre.
e que vem lhe atendendo, que sabe a sua história, a sua evolução, o que você pode usar, o que não pode. Um belo dia você chega lá nesse hospital e vão dizer: não, esse plano de saúde do senhor não tem mais convênio aqui. E onde é? É no Hospital Y agora. Aí você vai lá, é o doutor Pedro que vai lhe atender. E com o doutor Pedro você não tem a empatia que tinha com o doutor João. E isso vai deteriorando a relação médico-paciente. Então, por questões de gestão, mais uma vez, que nós temos uma Agência Nacional de Saúde que deveria gerir convenientemente o trabalho, a atuação dos planos de saúde dentro do país. E essa coisa não aconteceria. Tenta-se agora um decreto que, se for legislativo, possivelmente sai. Se depender do governo central, não sairá. Para que quem é segurado de um plano de saúde tenha o direito de escolher o médico que ele quer que atenda ele. Isso vai ser uma briga grande, que isso não interessa para o plano de saúde. Ao plano de saúde interessa o dinheiro do segurado, mas não interessa o que vai entregar para ele na realidade, entende? E isso deteriora também essa relação. Então, para a Academia de Medicina, nós não queremos usar o termo reumanizar a medicina. Ela é humana. Nós queremos melhorar, educar, aprimorar a relação médico-paciente. E existem entraves que nós sabemos que são muitos, principalmente por conta da má gestão da saúde do país. Doutor, e o que a academia pretende ao levar o tema da humanização para a discussão nas escolas de medicina? Veja bem, da nossa parte, nós não podemos, por exemplo, estabelecer por conta própria que o plano de saúde deve atuar assim ou assado. Isso é a função do governo através da sua agência, do seu ministério encarregado disso. Esse mesmo ministério que faz o programa Mais Médicos, se ele dedicasse o tempo a cuidar disso, era capaz de já estar resolvendo. Mas, paciência. Nós queremos que o médico jovem, que está saindo da escola, ele aprenda que é possível conviver praticando convenientemente a relação médico-paciente com o progresso tecnológico. E queremos que ele seja também doutrinado para exigir direitos que permitem a ele atuar de maneira mais humana no atendimento dos pacientes. Ou seja, eu preciso que o aluno de medicina, o residente, ele saia do seu curso sabendo, não, ninguém vai me impor atender 25 pacientes em uma hora. Que assim eu não posso atender direito. Entende? No lugar para onde eu vou trabalhar é preciso ter essas mínimas condições de saúde ou eu não vou para lá. Entende? É preciso que o médico jovem não seja engolido pela beleza da tecnologia. Que ele saiba que é preciso associar tecnologia e a clínica, o humanismo, que nos cursos antigos tinha uma importância muito mais pesada do que a parte científica de hoje em dia. Exatamente por conta dos progressos da ciência que correm, eles não andam, eles correm. Tá? Então nós não queremos formar um médico tecnológico, nós queremos um médico. Doutor, a gente está quase chegando no final aqui do programa TV Sim de Médico
E eu queria saber do senhor que propostas para a política de saúde do DF o senhor gostaria de ver apresentadas e discutidas nessas eleições. Olha, eu acho que seria muito bom para um candidato, primeiro que no comitê dele de campanha ele possuíssem pessoas que entendessem de administração de saúde. Porque, eu repito, falta gestão. Um exemplo. Nós não temos nenhuma capital, nenhum estado que se assemelhe ao Distrito Federal, talvez nenhum estado no Brasil, que tenha um sistema próprio de saúde pública, como o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal possui 12 hospitais, com mais 1 ou 2 hospitais pequenos, com uma infinidade de centros e postos de saúde. A gestão desse sistema é horrível. Não precisa ser médico para entender que no manancial de hospitais desse não se consiga distribuir o atendimento dos pacientes de tal maneira que no hospital, como o hospital de base, um hospital caríssimo, no qual cada hora de funcionamento custa uma fortuna, eu atenda um paciente para operar um apendicite, ou uma unha encravada, ou um braço fraturado. Isso é o que se chama, em linguagem de administração, usar o hospital como um atendimento terciário. Naquele hospital, só se atenderia pacientes encaminhados por outros hospitais de atenção primária, ou postos ou centros de saúde. Aquele hospital não seria aberto, com um pronto-socorro atendendo na porta. O paciente iria para ali relacionado já. Ele já foi examinado em outro lugar, comprovadamente lá não tem condição de tratar o caso dele, aí ele vai para o hospital de base. Que, como eu já disse, aquele hospital é um hospital muito caro. Entende? É uma despesa imensa que se tem para manter aquele hospital. Essa despesa tem que ser utilizada convenientemente para atender os casos mais graves, mais sérios. Senão, de repente, você tem um paciente politraumatizado, por exemplo, com urgência de atendimento, porque a sua vida está em perigo, mas o atendimento dele está sendo retardado, que está se operando uma hérnia, uma coisa que podia ser cuidada em qualquer outro hospital. Entende? Então, se você resumir, é gestão que precisa ser pregada durante a campanha. Tá certo, doutor. Já chegamos ao fim aqui do programa TV Sindmédico. Eu queria muito agradecer a sua presença essa noite aqui. Obrigado. Nós que lhe agradecemos a oportunidade. Tá certo. E você, filiado do Sindmédico DF, já conhece um novo serviço lá no site do Sindmédico? São os classificados. Conheça. O Sindmédico DF lança um serviço de classificados online gratuito para os sindicalizados, com busca e oferta de vagas em consultório, aluguel, equipamentos e empregos. É restrito e gratuito para todo médico sindicalizado que deseja anunciar e exibido na página eletrônica do Sindmédico DF, sindmédico.com.br. Para anunciar é fácil, basta clicar em classificados na página inicial, depois preencha com nome, e-mail, telefone, tipo de anúncio e o texto. Simples assim. As modalidades de anúncios são aluga-se, contrata-se, vagas e vende-se. Os classificados do Sindmédico são mais uma facilidade que o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal oferece para sempre prestar o melhor serviço e a melhor assistência ao médico brasiliense.
E assim termina o TV Sindmédico dessa noite. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra em uma próxima edição. Até lá!